numa vez, uma discussão técnica de uma questão técnica, eu estava realmente me posicionando e aconteceu algo similar, né? Um outro colega, que também participava da reunião, me atravessou e no final estava tentando colocar a minha posição, né? A minha opinião. Eu pedi licença e falei, eu acho que você está equivocado, essa opinião fui eu que falei agora, você me interrompeu e eu não continuei porque eu não tive como, mas eu vou continuar agora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast Superação, te ajudando a superar todos os dias os seus desafios. Temos também aqui como patrocínio a MB7 Corretora de Seguros, que é da família. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas é verdade, é a patrocinadora. E o nosso livro Superação, que foi lançado pelo nosso querido prefeito, nosso atual prefeito Ricardo Nunes, o qual damos todo o nosso apoio, e o nosso saudoso, né, prefeito Bruno Covas, que não está aqui com a gente, mas tenho certeza que está com o pai lá em cima. Bom, estamos aqui com a super mega empresária para falar para nós sobre superação, a senhora Rita Campagnoli, assim que fala o nome dela, hein, gente? Está aí a foto dela, linda, maravilhosa aí. Bom, vou falar um pouquinho do currículo dela. Jornalista, olha só, colega, hein? Jornalista, pós-graduação e MBA em Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas, sócia-diretora da Dow Comércio Internacional, empresa Trading, coordenadora nacional do Comércio Exterior do SEMEC, Conselho Mulher, empresária presidente da SEM Brasil, Convergência de Mulheres Empresárias do Mercosul. Não é de São Paulo, gente, nem de Santo Amaro, nem do Brasil, é do Mercosul, tá bom para você? Superintendente Distrital Sul Santo Amaro da Associação Comercial de São Paulo, o qual agradeço aí a Marta, fui super recebida lá, com carinho imenso, já falei para o pessoal, já cheguei lá, tendo oportunidade de falar ao microfone, então, né, vai aí o meu beijo para a Marta. Presidente do Conselho Deliberativo CCX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, diretora do CIESP-Fiesp, viu, gente, que é Centro das Indústrias de São Paulo, DEREX, diretora de Relações Internacionais e Comex, é isso? É isso mesmo. Conselheira da AACD, Conselho Gestor, Crescer Centro Rotário. Nossa, como tem tempo para fazer tudo isso, né? Participar de tudo isso. Antes de falar sobre como começou no comércio exterior, que é a pergunta que não quero falar, que eu não quero calar, que todo mundo faz, né? Me fala um pouquinho de você. Quem é, antes de empresária, antes de tudo isso, conselheira, diretora, fundadora, Mercosul, etc., quem é a Rita mulher? A Rita da família, como que funciona isso? Ai, eu nem sei te dizer, porque eu acho que aprendi com a minha avó. A minha avó era muito agregadora, a mãe do meu pai, muito agregadora. Era uma senhora italiana, da Baixa Itália, e era assim, o ponto de encontro de todos nós, né? E a mulher italiana, ela é, né, aquela coisa matriarcal, sem né? dúvida, ainda mais da Baixa Itália, né? Sim. Que é aquela que xinga, joga, te acolhe, enfim. E eu acho que eu peguei muito da minha avó, porque eu admirava muito ela e eu acho que, de alguma forma, ela me influenciou muito nesse sentido. Então, eu acho que eu tenho, como mulher, eu acho que eu sou muito parecida. Agregadora na família, minha casa está sempre... A festa é lá. Uma bagunça generalizada, né? Mas eu gosto, eu acho isso muito bom, muito gostoso. Então, acho que é pela minha avó, com certeza.
E como começou toda essa mulher empresária, jornalista, né? Primeiro falando, por Pois que é. jornalista? Porque eu sempre li muito desde pequena. Era uma coisa que eu sempre gostei, continuo gostando até hoje. E eu achava muito interessante, eu queria ser jornalista de rádio. Rádio, Eu sou apaixonada por por rádio, rádio. né? Eu acho que é um veículo de comunicação essencial. Em qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar, você tem uma companhia do rádio, Sim. por exemplo. Então, eu sempre gostei, como eu lia muito, eu tinha muita opinião, como jovem, né? Italiano. É italiana. Da vovó, como ela chamava? Anela. 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 Ela ensinou você a ter opinião, né? Muita opinião. Então eu falei, não, o jornalismo é a minha área e eu vou trabalhar no rádio, né? Que era o que eu queria naquele momento. Eu casei muito jovem, casei com 20 anos, imagine. Naquela época se podia casar com 20 anos, né? Era normal. Só que eu já trabalhava como secretária executiva Nossa. de empresa importante. Eu estudei secretariado, eu quis estudar secretariado. Então faltou aqui o secretariado. E aí eu falei, não, eu vou seguir o jornalismo. Só que, como eu casei, eu cursei a faculdade ainda, recém-casada, né? Tive meu primeiro filho na faculdade, inclusive, na época. E aí a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Sim. Principalmente os filhos, cuidar da família. Sem dúvida. Nessa época, meu marido era diretor de uma empresa estrangeira aqui no Brasil e trabalhava no comércio exterior. A empresa dele era estrangeira e importava produtos da matriz. E um belo dia ele falou, eu vou abrir uma empresa também. Falei, bacana. Só que é você que vai cuidar. Essa parte ele não tinha contado. Ele não tinha me falado. Eu falei, mas como? Eu não entendo nada de comércio exterior. Mas você já foi secretária, você sabe a administração, como Conhece é a que mulher que casou, né? e tudo mais, você vai tocar. Falei, bom, se você me ajudar, eu posso tocar. E aí eu comecei, há 33 anos atrás, aprendendo o que era a área de comércio exterior com ele. A parte administrativa eu dominava um pouco, porque já Sim, tinha como secretária, experiência. né? Claro que fui estudando, enfim, fiz administração também, não terminei, porque eu não tive condição de terminar. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Enfim, e estou tocando a empresa junto com ele há 33 anos. E fui aprendendo na prática. Na né? prática e com ele, né? Seu Sim, professor e marido. Sim, mas muito por minha conta também, sabe? Muito buscando informação, participando das entidades. Você me perguntou por que tantas entidades? Porque eu ia buscar informação, não só na literatura, e no mercado, mas eu ia buscar ajuda nas instituições na época. Essa parte prática, é isso? As instituições te traziam a parte prática da... Tinha palestra, tinha conferência, então eu estava ali ouvindo e tentando aprender o que eu podia. Aprende, atualiza, network, troca informações, né? Então eu comecei muito cedo, não só na área, né? E buscando informação, como eu comentei, nas instituições, e acabei ficando também, né? Porque tomei gosto. Da mesma forma como eu aprendi ao longo do tempo, eu também queria contribuir com informação, com dados, enfim, porque eu já tinha começando a ter já experiência e tudo mais. E foi por aí. Mas não foi uma atividade fácil, porque comércio exterior. Quanto tempo atrás nós estamos falando? 33 anos. 33 anos. Então mas foi muito gratificante. Como era o comércio exterior no Brasil na época, 33 anos atrás? É uma loucura. Quem é da minha idade vai lembrar. Nós tínhamos que fazer, para você ter uma ideia, o computador não existia, estava começando, né? Nós tínhamos que datilografar as guias de importação, por exemplo, as guias de exportação, na máquina de escrever, com papel carbono. Nossa, eu lembro, eu peguei muito essa época, curso de datilografia. Eu fiz estenografia por conta do secretariado. Bom, aí você tinha que levar essa guia na Cassex, na época. O que é Cassex? Cassex era a entidade que recebia, do as guias governamental que recebia.
Eu não me lembro exatamente como é que é, eu já até esqueci, mas era do comércio exterior, né? Era uma Câmara Governamental do Comércio Exterior. Não me lembro realmente. E o bandido, daquele que recebia a guia, ele conferia, não pela parte da frente, ele conferia Pelo carbonato. pela via carbonada. Eu queria morrer, porque tinha um monte de rebatidos e tudo mais. Às vezes mandava de volta para fazer de novo. Enfim, era um caos, né? Há 33 anos atrás era bastante complicado, não só nas exigências, enfim, Administrativas. todas. Era um país naquele momento, o Brasil naquele momento, não podia importar, por exemplo, né? Você tinha que pedir uma licença especial para poder importar, tinha que ter um motivo muito justo para poder importar. Depois, com o Collor, foi feita o que a gente chama de abertura dos portos, né? Sim. E criou, enfim, uma série no primeiro momento, uma série de dificuldades. Muitas empresas fecharam porque estavam totalmente defasadas, né, em termos Nossa. de mercado mundial. Era um Atrasadas. mercado restrito e atrasado em relação ao panorama em tudo. do exterior, de outros países fora. Exatamente. Né? Tanto é que o próprio Collor, na época, falou que nós íamos deixar de ter carroças, né? Foi, verdade. Com a indústria automobilística. Então, ou seja, 33 anos atrás para agora é uma diferença brutal. E eu acompanhei todo esse período. E como resistiu esse período? Foi indo, né? Foi evoluindo. Eu me lembro que, através das entidades que eu participo até hoje, eu discutia muito com o governo, eu ia a Brasília, inclusive, levar... Mas como mulher, você ia a Brasília? Sim. Você liderava empresa como mulher? Sim. Você ia lá em Brasília, Sim. batia lá na porta. Sim. Tivemos... claro que eu fazia parte de um comitê dentro das entidades de comércio exterior, e porque eu entendia, porque eu passei a entender muito, né? Com o tempo, eu comecei a entender bastante, e eu dialogava de igual para igual, né? E eu levava muitas questões para facilitação de comércio. Aliás, isso eu faço até hoje, inclusive. Mas eu me lembro que, em determinado momento, foi bastante difícil, era bastante difícil. Depois, com o tempo, o próprio governo começou a entender da necessidade da abertura. Até o governo não tinha experiência, então? Não tinha, né? Fechado, mercado fechado. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram melhorando e hoje nós estamos numa situação totalmente diferente de quando eu comecei, obviamente. Sempre tenho que melhorar, óbvio, e a gente continua dialogando, continua conversando, de maneira a mostrar o lado empresarial para o governo, de forma que ele entenda também, conheça as dificuldades, sim, né? As questões que afetam o empresariado e possa refletir e ajudar e mudar. Sim, né? Porque o governo não tem a experiência total da prática do dia a dia, é impossível. Claro. Então, cabe às instituições levar essas demandas para que sejam inseridas nas pautas, e né? avaliadas e tal, enfim. Isso eu tenho feito ao longo dos anos, até hoje, inclusive. Né? Mas conta um pouquinho mais, assim, nós estamos no mês da mulher, né? E sendo você uma mulher super inspiradora por conta de todas essas atividades, de lá para cá, deve ter havido dificuldades por ser mulher, né? A primeira delas foi explicar para o público, né, que eu estava inserida, de que eu podia viajar sozinha para o exterior. Como assim? Você era criança ainda, então? Não, era menor. As pessoas se... Nossa, você é casada com filho, seu marido não se importa que você viaje a trabalho para o exterior sozinha? Eu tinha que justificar que não. E realmente meu marido não... Óbvio que não. Porque se ele se importasse, eu não estaria com ele até hoje. Ele é europeu? Ele é espanhol. Ah, eu sabia. Já era um homem com outra mentalidade. Uma pessoa maravilhosa, né? Então, no começo, quando eu começava a viajar, eu viajei bastante no começo, ia para feiras, participar de missões internacionais, ia ver o que tinha lá fora para trazer, ou para aperfeiçoar, enfim.
E numa dessas vezes, logo no início, muitas pessoas me perguntaram: Nossa, você não tem problema de viajar sozinha? Ficavam assim Seu abismadas. marido não se importa? Não, meu marido não se importa porque eu estou trabalhando. Eu não estou passeando. E mesmo que eu estivesse passeando, ele conhece a mulher que tem, né? E não tem porquê, ou seja, mas muitas vezes eu tive que justificar porque que eu podia viajar sozinha a trabalho para o exterior, né? Enfim, isso foi logo no, quando As eu, entidades nas, aqui teve essa dificuldade também, né, na época. Eu acho que eram mais homens, não eram? você sabe o que acontece, Cíntia? Eu sempre me posicionei como uma profissional. Eu não tinha sexo. Eu não era nem mulher nem Faz homem. diferença para as nossas telespectadoras aqui, faz diferença como que esse posicionamento profissional para não ser atingida assim como mulher, né? Falar, ah, não, você é mulher, é só homem. Imagine as reuniões que eu tinha que ter com o pessoal da Arábia Saudita, né? Arábia Saudita. É, é, Não, então era um enfrentamento bem. é. Não, então conta, ensina um pouco para nós como é esse posicionamento profissional a ponto de ter reuniões com mulher com a Arábia Saudita, que é uma cultura totalmente diferente da nossa e o homem, só o homem tem voz lá, enfim, É, é a cultura deles, né? exato. Bom, eu comecei as primeiras dificuldades que eu tive, quer dizer, não foram dificuldades, mas eu tinha que dar, entre aspas, né, algum tipo de explicação do porquê eu estava viajando sozinha naquela época, Até lá fora. lá fora, né? Não lá fora, as pessoas que me acompanhavam, os empresários que me acompanhavam, da qual eu fazia parte da missão, muitos deles me perguntavam, né? Enfim, estranhavam na época. Só faltava pedir autorização, igual criança a gente manda na escola para ir Exato. naquele negócio da escola, né? Na excursão da escola. A partir daí, quando eu comecei a perceber, porque para mim isso era algo que Natural. natural. Mas quando eu comecei a perceber que algumas pessoas, enfim, olhavam com um jeito estranho, né? Essa mulher sozinha viajando no meio de tantos empresários, que estranho. Tem Eu alguma come... coisa errada. ou talvez não era muito aceito, né? E não era mesmo. Eu comecei a ter uma postura profissional, quer dizer, sempre tive, Sim. obviamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu comecei a realçar a minha postura profissional. Então, ali naquele momento, quando eu estava discutindo, fazendo uma reunião, ou me posicionando em algum momento do trabalho, eu sempre me colocava de uma maneira muito profissional, com toda a ética possível, mas muito firme, né? Entendi. E aí, em Mas va- esse realçar, tu queria entender mais, assim, para que as mulheres possam. eu me posicionava de forma muito forte, né? Se alguém te cortasse, porque veio uma doutora aqui, acho que foi uma juíza. Eu Ou foi uma imagino. doutora. Eu sei Ela do que ela falou está assim falando. que ela estava falando e na fala dela, um homem falava, como se fosse por cima, né? Falava como se estivesse ignorando o momento dela, Sim, né? já Pela aconteceu. ordem era a vez dela de falar, e ela continuar falando e ele, assim, ignorar. Ou de forma Pejorativa. pejorativa, ou ainda assim, vamos supor que ele teve uma pequena reunião com ela, ou conversou alguma coisa antes daquele momento de reunião com todos, e quando ele era fala dele nessa reunião já com todos em sala, ele falava a ideia dela. Isso é muito comum, já vi isso. Mas Então ele usava, só é, porque ela era mulher, ele se sentia, se fosse um homem, ele não não, não, não faria dessa não forma. faria esse enfrentamento, né? Como era isso? Então, eu já passei por situações semelhantes, mas eu sempre fui muito dura nesse aspecto, com toda a educação, com todo o jeito que eu podia ter naquele momento. Então, uma desenvoltura aí de comunicação que Sim, veio do jornalismo. sim, provavelmente. Eu me colocava, eu não permitia esse tipo de intervenção e muito menos o uso da minha ideia, por exemplo, né? Nunca. Por isso que eu Fala falo. de um momento assim que aconteceu, doutora, não, essa Eu ideia não, eu já em vários não é da momentos, sua autoria. inclusive em entidades, eu não vou dizer qual, porque eu Sim, continuo nelas, mas acontece, é sim. normal de acontecer. Numa vez, uma discussão técnica de uma questão técnica,
eu estava realmente me posicionando e aconteceu algo similar, né? Um outro colega, que também participava da reunião, me atravessou e no final estava tentando colocar a minha posição, né? A minha opinião. Eu pedi licença e falei, eu acho que você está equivocado. Essa opinião fui eu que falei agora. Você me interrompeu e eu não continuei porque eu não tive como. Mas eu vou continuar agora. Algo mais ou menos parecido na Perfeito. época, né? Posicionar mesmo. Exatamente. Então eu sempre me posicionei de uma forma muito dura, dura não, mas muito firme, de maneira que eu conseguia me impor, né? Dura foi a pessoa que fez isso, né? Exatamente. E eu sempre digo, como eu já comentei agora para você, que o meu posicionamento é profissional. Ali não está a Rita, mulher ou homem ou quem quer que seja, está a profissional que está tratando daquele assunto naquele momento com quem quer que seja. E Eu já requer todo o passei, respeito. sim, com certeza, sim. Eu já tive, por exemplo, uma coisa muito engraçada que eu lembro sempre. Uma vez eu fui num evento, o meu marido me acompanhando, mas eu era, naquele momento, a representante, a presidente da Sim. entidade X que eu estava representando naquele momento. E na recepção, eu fui me apresentar para pegar crachá e tudo mais, a mocinha que estava atendendo, ela não se dirigiu a mim. Ela perguntou o nome do meu marido. Foi muito engraçado. Da própria mulher, né? Exatamente. Aí eu falei assim para ela, olha, quem está na lista sou eu. Ele é o meu acompanhante. Ela ficou, claro, ela não fez por maldade, jovem, de Sim. repente, né? Mas essa situação de quando eu chego com algum homem, é sempre ele que é atendido em primeiro lugar. Até hoje. Até hoje, de vez em quando, acontece, né? Muitas vezes eu deixo passar, porque também não vale a pena. Muitas vezes, as outras eu me coloco. Olha, meu crachá é esse, Quando eu estou necessário, né? representando X entidade, ou estou representando a minha empresa, enfim. Mas é uma luta diária, mas eu acho que eu aprendi isso ao longo do tempo. A gente tem que usar a inteligência em primeiro lugar, um posicionamento firme, não mal educado, mas um posicionamento firme. Sem medo de estar assim, ai, mas eu vou falar isso, vai ficar uma situação constrangedora, vai todo mundo ficar quieto na hora, e aí depois vão pensar, aí tipo, vai ficar aquela coisa negativa, não tem que ter esse receio. Não, se você se coloca de uma forma positiva, firme e educada, não tem porquê. Não tem porquê. Pelo contrário, você vai ter o respeito de quem está te ouvindo. Isso eu aprendi às duras penas ao longo da minha vida profissional. Tem quem ficar mais assim, na hora, depois repensando, falando, não, é uma mulher. Exatamente. De brilho. Enfim, eu acho que em todas nós já passamos por circunstâncias desafiadoras, né? Desafiadoras, questões de gênero, né, que você é colocada de lado, enfim, não só por homens, mas também por algumas mulheres. Mas eu entendo assim que às vezes esse posicionamento de mulheres, né, para com mulheres mesmo, eu acho que é uma coisa cultural que vem se desfazendo ao longo do tempo, Felizmente, tem se desfazer. A minha mãe mesmo me questionava, mas você vai deixar os seus filhos para viajar? Eu vou trabalhar. Eu não vou passear, né? E eu não estou deixando os meus filhos, eles estão assessorados, né? Então, ela também, na época, né? Hoje ela entende perfeitamente, até me elogia bastante, mas no princípio, ficava sempre a questão, né? Quem é você, né? Eu sou profissional. Eu sou profissional. Nossa, tem muito a ensinar para as mulheres, né? Eu vejo, dia a dia, né? Até comigo já aconteceu de você se calar para não ser desagradável, ou mesmo educada, você ficou um pouco assim, olha, né? Mas eu aprendo com mulheres como você que tipo não precisa se calar. Não deve. Faz até mal, né? Pra gente. Pra gente. Não deve se calar, deve ser firme. E uma coisa que eu gosto muito é de escrever, né? Escrever. E às vezes, quando alguma coisa sai errada, ou que eu não gostaria,
seja no meu ambiente de trabalho, enfim, nas instituições, eu escrevo, eu registro. De novo, de uma forma firme, educada, eu coloco os pontos, né? Escreve para a pessoa. Para a pessoa, ou para, enfim, para o superior, enfim, o que for, dependendo da situação. Notifica. Notifico, situação XYZ, acho que deveria ter sido conduzida assim, assim, assado. Porque às vezes também a gente passa por situações de alguém querer te dar um bypass, ou passar por cima, ou desfazer um trabalho, alguma coisa, uma opinião. Então, eu registro, na medida do possível, eu registro. De novo, firme, educada e profissional. Profissional. Ah, mas registra para a pessoa superior, deixa. Se for alguma parece às vezes um coisa- mal entendido, né? É. Desculpa, mas as mulheres que aqui estão assistindo, até homens, vão concordar comigo. Um mal entendido, mal intencionado, Vai saber, né? vai saber. Às vezes Então, acontece. quando cabe, é evidente que isso não é toda hora, nem sempre, mas quando cabe, eu faço um registro de novo, firme, educado, coloco todos os pontos e deixo para Para que a não só pessoa. registrado, mas também para que seja avaliado. Sim. Porque às vezes a pessoa que conduziu dessa forma, eu sempre falo assim, às vezes, você que vai me ensinar, né, uma mega empresária, às vezes a pessoa que fez dessa forma, há pessoas maldosas assim, mas a maioria das vezes a pessoa precisa ser reorientada. E às vezes não é nem por maldade, né? Reorientada. Às vezes é por questões culturais ou desconhecimento do Sim. tema, da causa. Enfim, pelo motivo que for. Por isso, nesses momentos, quando é cabível, obviamente, eu registro, seja para ela, para o superior ou para quem quer que seja, eu registro e coloco pontuando como eu entendo que deveria ser, né? E com as suas colaboradoras? As minhas colaboradoras são ótimas. São ótimas. São mulheres que têm uma garra bastante forte, vão atrás, se não sabe, pergunta. Vão pelo seu exemplo, você vai... Vai correr atrás, vai achar. São filhas, você vai encaminhando. Sim, eu faço questão. Quero mesmo que elas tenham muito sucesso. Enquanto estiver comigo, e mesmo depois, se não estiverem mais, que tenham muito sucesso. Engraçado, a empresa tem 33 anos, então já se passaram muitas pessoas, né? Sim. E eu tenho muito contato com todas elas ainda. Ai, que lindo. Uma que viajou, está no Canadá, outra mora não sei aonde. E a gente sempre está junto, né? Através de WhatsApp, por redes sociais. Estou sempre lá apoiando. Outro dia, uma estagiária minha de muitos anos atrás, que também está fora do país, viu que eu estava envolvida num determinado assunto de sustentabilidade da parte portuária, me ligou. Nossa, eu não sabia que você está mexendo com isso, eu queria ver se você pode me ajudar, eu estou aqui trabalhando nesse mesmo tema. Trocamos ideias, conversamos, enfim. Elas são minhas colaboradoras, são de garra. Colaboram dentro e fora da empresa, quando estão e fora, colaboram sempre e recebem esse carinho também, a colaboração, né? Eu acho que a gente tem que fazer o mundo melhor na medida do possível, né? Sim, se cada um fizer um pouquinho, o mundo vai ser, né? Nos dá um panorama, assim, nos explica um pouco, por exemplo, eu sou uma pessoa, sobre o comércio exterior. Hoje no Brasil como está lá no exterior, quem se interessa pela área, até de estudar ou de trabalhar, ou ter uma empresa, explica um pouco, que você é autoridade no assunto. Então fala um pouco para nós sobre o comércio exterior. Então, eu vou comentar, vou dar um dado que eu acho que ele vai ser muito representativo, eu faço questão sempre de comentar. Em tudo aquilo que se comercializa no mundo todo, na importação e na exportação, o Brasil participa com 1,4% de tudo aquilo que se importa e exporta no mundo. 1,4%. Então, de 100% que se
movimenta através da importação e exportação entre as nações, o Brasil contribui só com 1,4%. Tá? Eu estou arredondando, que é 1,370 e qualquer coisa. Ou seja, a participação do Brasil ainda no comércio mundial é muito pequena. Isso é porque isso quer dizer que tem muitas oportunidades? Ou é muito fechado, por isso que só tem 1, O que acontece é o seguinte, o Brasil foi muito fechado, como a gente já até comentou, né? Depois abriu, evidentemente, e ele deu um boom no sentido da facilitação do comércio e tudo mais, mas nós temos uma cultura que não está acostumada com o mercado externo. Verdade. Então, o que acontece? As pequenas e médias empresas, elas têm muito medo de se colocar no mercado desconhecido, por exemplo. Hoje nós temos aí agências por exemplo, a própria Apex, que é a Agência de Promoção de Exportação do Governo Federal, fazendo um trabalho belíssimo. Para quê? Para instrumentalizar essas pequenas e médias empresas para que saiam para o mercado. Para ficar viável para elas. Exato, porque hoje você segurança. Hoje você fala com um pequeno empresário, você já exportou, que tem condição, né? Sim. Tem uma produção boa, tem um produto de qualidade, tem bom preço. Já pensou no mercado externo? Ah, não, isso não é para mim. Não, isso é só para empresa grande. Então, o que a gente precisa, e eu tenho feito muito isso ao longo do tempo também, provocar, né? No bom sentido, para que essas empresas comecem a olhar oportunidades, comecem a olhar essa janela de oportunidades que falta tem de no conhecimento. mercado externo. Falta de conhecimento. Hoje a gente percebe que o governo, de alguma forma, ele está incentivando muito o pequeno empresário, está dando subsídios no sentido de informação, enfim, propiciando, né, através de missões, feiras, etc. As entidades com as quais eu faço parte também promovem muito. Então, a gente vai trabalhando nisso. Mas ainda é muito incipiente a quantidade de Nossa, empresas. ainda é um mercado carente, porque é cheio de oportunidades e não tem profissionais, empresários interessados em ver essa janela, como eu digo, de oportunidades. Quando você exporta um determinado produto, que você exporta para um determinado mercado, você acaba conhecendo aquele mercado. Muitas vezes você tem que adaptar o seu produto, né? Ao local, até a cultura. Ao gosto, por exemplo. Eu tenho casos aí de clientes nossos que exportaram geleias de frutas típicas brasileiras. Só que eles tiveram que mexer na fórmula da geleia, na formulação da geleia. Paladar? Claro, o europeu não gosta da geleia doce como nós gostamos. Ele prefere um pouquinho mais azedinha. Né? Então, essas empresas tiveram que adaptaram e é um sucesso de vendas. Ai, que lindo. Porque são frutas típicas que não tem lá. Enfim, é um chamariz, né? Então, o que a gente precisa, e que eu tenho visto, são duas coisas. Primeiro, que o pequeno e médio veja o mercado externo como uma grande oportunidade. Não só para vender os seus produtos, mas para conhecer o que tem de inovação. E a inovação, não estou falando só tecnológica de TI. Estou falando de inovação de produção, de diferencial, de produto, numa forma muito ampla. Né? Vá conhecer. Vai conhecer, vai ver os seus concorrentes lá fora, o que eles estão trabalhando. Uma vez eu viajei para uma feira de produtos, de máquinas e equipamentos, e eu estava representando uma empresa brasileira, expondo, inclusive. Então, assim, a sua empresa, ela pega o produto e coloca lá fora. Ela é uma importadora e exportadora e a parte de consultoria que nós damos. Então, eu levei o produto, e estava numa feira expondo, e, claro, fui visitar, né? Conhecer os meus concorrentes. E aí eu vi que uma outra empresa local tinha um produto muito similar ao que eu estava expondo, mas com características ligeiramente diferentes. Sutis. Evidentemente, eu trouxe para o fabricante. Quando eu voltei, falei, olha, eu vi isso, catálogo, informação técnica, etc. E ao longo do tempo ele foi adaptando o produto dele. Ou seja, teve uma melhora. Então essa é a parte da consultoria? A parte da consultoria é um pouco diferente. Isso também pode ser.
Mas a nossa consultoria é para empresas estrangeiras que querem vir ao Brasil e empresas brasileiras que querem ir para fora. Parte de legislação, usamos muito, os advogados são nossos parceiros para as questões aí jurídicas, né? Enfim. Então, nós temos 2 pontos, só para resumir. O primeiro é a falta de entendimento do pequeno e médio, que é possível, né? Sim. E o segundo é que nós exportamos commodities, na grande maioria. Nós exportamos poucos produtos acabados. Isso é muito falado há bastante tempo, E né? continua, tem melhorado ao longo do tempo, mas ainda nós exportamos muita matéria-prima, muito Isso. commodity, Sem agregar ao agregar produto o valor devido. E quando você pega... isso é muito interessante. Você pega o produto ali bruto, né? Digamos assim, não sei se é essa palavra, e agrega o valor, não agrega só aquele, mas é muitas vezes mais, né? Lá fora. Ganha-se muito, né? E depois a gente importa o produto acabado. Então, essa é uma questão que a gente precisa repensar. Olha, o meu pai que é português. Fazendo um trocadilho, né? A gente manda para fora sem industrializar, digamos, ou sem, né? E recebe pronto. E recebe pronto. Depois fala do pessoal em Portugal, não pode. Ou seja, você vê que comércio exterior para mim é uma matéria maravilhosa, né? Eu acho e é extensa, né? Extensa, mas eu gosto muito. Então o empresário pode, pelo que você falou, ir para fora conhecer, contratar a consultoria, porque já está profissionalizada em relação a isso. Ele não vai cometer uma aventura que ele pode ali sofrer com prejuízos graves, né? E ter um susto e nunca mais. E nunca mais, né? Criar aquele trauma, digamos assim. Então ele contrata a consultoria, ele vai para fora com a consultoria, é isso? Verdade, como é que é esse trajeto? O trajeto de uma comercial, estou falando de uma forma geral, a comercial, ela via de regra, ela é segmentada por determinados produtos. Então, por exemplo, eu trabalho com máquinas e equipamentos, né? E o hall de máquinas e equipamentos, acessórios, etc. Se você me pedir para colocar a geleia no mercado externo, sim, ou qualquer outro produto que eu não domino, vai ficar difícil, porque eu não vou saber. Tá. Então tem assessorias especializadas. Sim. Olha, eu sou especializado em tal segmento de produto. Ok. Ou produtos. Geralmente não é generalista. Não. Tá. Não. Fica difícil. Porque é difícil abraçar o mundo, né? Sim. Enfim. Bom, você tem as comerciais que são segmentadas por produtos, por segmentos de produtos, e por países onde elas atuam. Sim. Então, elas atuam na Europa, naquele segmento, ou naqueles segmentos de produtos. Já conhece lá as empresas de lá. Não só conhece as empresas, mas conhece os costumes, como a coisa é feita, como é que a distribuição do produto é realizada. Enfim, ela conhece o modus operandi daqueles países que ela está acostumada, né? Dentro daquele segmento. Entendi. Então, a comercial trabalha nesse sentido, tanto na exportação quanto na importação. A consultoria, ela pode dar também esse tipo de consultoria, como você falou, esse produto é mais adequado para esse mercado, etc. Mas a consultoria, no caso da nossa empresa, é uma consultoria muito ampla, que envolve vários parceiros. Né? Então, imagine que uma empresa X, que tem a sua matriz num determinado país, quer se estabelecer no Brasil. Ou através de uma representação, por exemplo, ou até com uma unidade fabril, enfim. Nós vamos ajudar todas as questões aí com os nossos parceiros, advogados, tributaristas, etc., técnicos, muitas vezes, dependendo do produto. Até a acomodação da pessoa que vai cuidar aqui? Não, isso não. Mas a gente contribui com informação e dando toda a assessoria nas questões aduaneiras, as questões fiscais, tributárias, jurídicas, né? Para que a empresa, quando venha, ela sabe exatamente como é que funciona o Brasil. Só um detalhe, por que eu estou falando isso? As questões tributárias e fiscais no Brasil são muito diferentes do mercado lá fora.
você ter uma ideia, eu fiz um estudo, inclusive, para a Câmara Espanhola, questão de 2 semanas atrás. Ah, estava com o cônsul. Do consulado mesmo, é o cônsul espanhol, esses dias, num almoço. Ele é bem assim, aberto. E eu fiz uma pesquisa, na Espanha, por exemplo, e na Europa, de uma forma geral, você tem o IVA. Imposto sobre valor agregado. E mais um ou 2 impostos, dependendo da situação. Aqui nós temos quantos impostos? Você tem ICM, PI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSL, né? É verdade. Um absurdo, né? ICM. O pessoal fala, quando você consegue dominar todos, você já tem doutorado. Então, quando uma empresa vem de fora para cá, ela precisa conhecer como é que funciona aqui. As questões tributárias, né? Fiscais, enfim, toda a regulação exigida para aquele negócio. E a gente dá toda essa consultoria com os nossos parceiros. Entendi. Né? Então, a empresa, quando vem, ela vem sabendo de como é que funciona, enfim, com planilhas estimativas, com toda aí uma projeção de negócio. Enfim. Projeção. Então faz o estudo mercadológico, depois faz a projeção a curto, médio e longo prazo? Sim. Nossa. E não só isso, todos os É um trabalho bem extenso. É bem extenso. Por isso que nós temos os colaboradores, né? Os profissionais que nos ajudam nesse trabalho. Então, me parece que é bem parecido quando é Brasil, né? O Brasil para fora e o pessoal, por exemplo, da Europa para o Brasil. Sim. É a mesma dinâmica, mais ou menos, do empresário europeu ou do empresário brasileiro em questão de conhecer para poder trazer o produto para cá ou levar para lá. Ou é se bem estabelecer parecido. uma planta ou com uma representação. Representação ou um polo fabril, alguma coisa assim, né? Ou mesmo quando tem uns clientes que eles não produzem aqui, vêm de fora, mas eles não têm representação, escritório próprio deles. Sim, eles têm a área logística, onde guarda toda a produção. Isso. Tenho vários clientes assim, vários. Uma vez, nós estávamos numa reunião no meu escritório recebendo alguns empresários europeus. Sentamos e conversamos e, enfim, eles estavam querendo se estabelecer no Brasil. Eu comecei, en passant, né, muito por cima, colocando as questões tributárias. Como é que funciona? Né? Como é que funciona uma importação aqui no Brasil? Quais são os impostos envolvidos? Como é que é e tudo mais? Ele começou a me olhar com uma cara como se eu estivesse mentindo. Como se Por quê, gente? Porque estava assustado. Complexo. Ele falou, não pode ser. É muito complexo. Não é verdade que é assim. Eu falei, é verdade. E vocês vivem aqui assim? É verdade, é assim mesmo. Enfim. Porque então é mais fácil o brasileiro se acostumar. Deste ponto de vista, sim. Desse ponto de vista, sim. Existem outras questões que são mais difíceis para os brasileiros. Né? E os europeus, americanos, chineses, não sei, enfim, o mundo como um todo, ele tem assim, uma cultura de ir para fora mais fácil do que o brasileiro. Ele ir conquistar outros mercados do que o brasileiro ir para fora conquistar o... E é nesse trabalho que a gente precisa enfatizar, né? Ou seja, de que é possível, é viável. Claro, você tem que se preparar, não é qualquer um que vai chegar vendendo no mercado externo. Sim. Mas desde que vocês tenham um bom produto, tenham uma estrutura forte, né? Forte que eu digo básica, né? Sim. Ou seja, que você esteja minimamente preparado, é viável e é possível. No mínimo, vai conhecer a sua concorrência, vai participar de uma feira, não precisa nem expor, a gente sempre fala isso. Vai visitar uma feira do seu segmento. Vai ver lá quem que está expondo, quais são os níveis de preço, qualidade, compara os produtos de lá com o seu. Enfim, vai tomar ciência do mercado, ciência. Né? E aí você vai se instrumentalizando, vai estudando, vai buscando assessoria e com certeza você chega lá. É um caminho, né? São processos, exatamente, né? Exatamente. Nosso presidente do OAB, o Dr. Alexandre Fante, sempre fala assim: tudo se passa por um processo, vai passar todos os processos. Exato. Não fique parado com medo e nem vá à frente sem estar minimamente preparado. Sim, sim.
O medo, ele paralisa. Paralisa. Né? E a ansiedade de ir, né? Aquela coisa louca de ir também te dá muitas vezes um choque de realidade que não é aquela que você está pensando. Sim. Por isso que a coisa tem que ser feita dentro de um parâmetro. Paulatinamente, enfim, né? E com gente capacitada. Sim, sim, profissionais da área, para que não vire, como eu disse há pouco, uma aventura, sim, né? Que a aventura já está falando o próprio nome, que pode dar certo ou errado, Exatamente. Né? E aí é complicado. Agora, aproveitando esse gancho, né? Como é a sua participação? Como a Rita, né, empresária, com esse vasto conhecimento, experiência lá fora, atua através das entidades? O pessoal, a pergunta funciona assim: você participa em diversas entidades ligadas ao comércio exterior. O que você faz em cada uma delas exatamente? Como funciona isso? Depende do que a gente foi convidado para fazer. Ok. Né? Mas, basicamente, no meu caso específico, eu trabalho muito com a questão de legislação, do dia a dia, das questões práticas do empresariado. Então, eu contribuo não só pelo meu conhecimento do dia a dia, mas também dos meus clientes. Eu sinto as dores deles, né? Sim. Das questões que trazem. E a gente leva isso, discute nas entidades e, quando é o caso, a gente leva para discussão, para apresentação, para órgão público. De maneira a facilitar que cada vez mais haja um entendimento e um diálogo, né, entre o empresariado e os órgãos públicos ou os órgãos reguladores, para facilitar. Quando eu digo facilitar, não é abrir porta, não é isso. É deixar as coisas muito claras com toda a segurança possível, necessária para as operações, mas que muitas vezes tem bobagens que são desnecessárias, que poderiam deixar de ter e que custam muitas vezes. Então, a gente leva essas questões para facilitar o dia a dia do empresário, né? Basicamente, no meu caso, é isso que eu faço. É uma doação, né? É uma doação, mas eu faço com muito prazer, porque eu adoro a minha área, né? Quer dizer, eu fui colocada como dar falei, um pouco, né, do que a vida lhe deu para as outras pessoas também seguirem, né? E cada avanço que a gente consegue, cada pedacinho pequeno que seja que a gente consegue, é uma vitória, né? Então, eu acho que é muito prazeroso. Para mim, é muito prazeroso. Eu fui numa palestra do Ciesp, onde nós nos apresentamos lá como corretores. Não sei se eu estava. Vi. Então, até o Pedro adorou o nosso apresento. Ele falou, eu quero um monte desses, tal, né? E o amigo Pedro, ele é sensacional. E eu vi você, até eu aprendi muito ali, né? Em questão de mercado exterior, né, como corretor de seguros, nós atuamos com planos de saúde internacionais. Olha! Sabe? Então, a gente faz Cigna, Best Doctors, Vulme, ensinamos, né, aqui o brasileiro, quando começa a ir e vir para o exterior, como ele utiliza esse plano, qual é a diferença do plano nacional para o internacional. Mas, assim, é um conhecimento meu restrito, só ali da minha área. E na palestra, vocês estavam falando, inclusive, sobre a China, como funcionava. E eu percebi que todos que estavam ali assistindo, outros empresários, eles nem respiravam direito, gente. Eles não se mexiam, tipo... Nossa, então eu, assim, todos muito atentos, ávidos, assim, a aprender, né? E vi que vocês têm uma experiência, uma bagagem. É que precisa, né? Muitas coisas eu nunca tinha ouvido falar. A gente falei, nossa, vivendo e aprendendo, né? Não tem jeito, ao longo do tempo a gente vai adquirindo experiência, vai aprendendo. E não para nunca, né? Cada dia é uma novidade que aparece que você vai ter que correr atrás também. Quando eu falo, por exemplo, do comércio exterior, eu queria só dar um exemplo muito interessante. Eu sempre pergunto para as pessoas: você tem coifa na sua cozinha hoje? Aquilo que fica em cima. Para exaustor, né? O antigo, eu ia falar, o antigo exaustor, era né? aquele de parede redondinho. Que ficava... Mas hoje, praticamente, todo mundo tem coifa na cozinha. Você compra na esquina, em qualquer lugar. Quem introduziu isso de forma massiva foi a minha empresa, a questão de 18 anos atrás.
Nossa! Que antes era um produto muito caro. Caríssimo. E era só a Kitchens que tinha. Era sonho, né? Era De sonho. você, era um sonho. Quem tinha aquilo na cozinha era. Ou então tinha aquele ventilador, né? Nem sei como é que se chamava, que era redondo, que Então, tinha uma exaustor hélice. da época, né? Exato. Aí esse. Não, esse ainda. Teve uma época que até esse era novidade, né? Mas quando a pessoa tinha cor, foi. Oh! Então, o que eu quero dizer Vocês com que isso, trouxeram para o fomos Brasil. de forma massiva, através da Leroy. Fizemos um acordo com a Leroy Merlin, que estava chegando no Brasil naquele momento. Sim, eu lembro. E aí nós colocamos esse produto através das lojas deles. Trouxe a felicidade ao alcance de todos. A um custo possível alcançável. Exatamente, possível de ser comprado, né? Então, o que eu quero dizer? O comércio exterior, não estou falando isso para enaltecer a minha empresa, embora ela mereça. Sim, todo um trabalho. Mas é no sentido de mostrar as oportunidades, né? Essa área do meu marido, ele é engenheiro. Então, ele visitando as feiras, fazendo contato lá fora, ele viu a possibilidade de trazer esse produto para o Brasil e distribuir de forma massiva. Então, quando eu digo janela de oportunidade, é nesse sentido, de você ver coisas novas, diferentes, que aqui não tem, por exemplo, trazer para cá. Enfim, é um mundo muito interessante. Eu estou me interessando já. Eu vou fazer uma pós em comércio exterior. Eu vou fazer com você. Já fico lá no Ciesp assistindo e aprendendo, porque é mais rápido. Porque vem já o conhecimento, a Rita já traz o conhecimento teórico e prático, né? É por isso que eu falo, eu sou apaixonada pela área, não tem como. Percebe-se, é inevitável. Eu gosto. E o que você tem mais a dizer para nós? Eu acho que... Sobre vida, sobre superação, sobre comércio exterior. Eu acho que a superação é o dia a dia, né? Todos nós temos as nossas questões, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Em todas as áreas, eu acho que a gente tem que ir para frente, olhar sempre para frente. Tá duro agora? Tá, mas lá na frente vai estar melhor. Vamos embora, vamos caminhar, vamos embora. Eu acho que é isso que eu procuro passar na minha casa, para os meus filhos também. Para mim mesma, muitas vezes. Sim, né? às vezes a gente tem que se... a gente tem um baque e eu procuro pensar dessa maneira. Vamos olhar para frente. Eu acho que é por aí. E olhar o comércio exterior, né? Com certeza. Por favor. Nós temos uma apresentadora, né? Ela é dona de uma emissora, né? A Gospel de televisão. Que ela fala assim, gente, não tem jeito? Então vai com medo mesmo. Mas vai. Vai. Tem que ir. Não tem jeito. Senão fica paralisado, né? Não vale a pena. Fala para nós uma frase que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos assistindo. Para as mulheres, inclusive, que estamos no mês das mulheres, das profissionais de hoje. Não tenham medo, não tenham medo. Não tenham medo. Seja no trabalho, seja no relacionamento pessoal, não tenham medo. Ou seja, vai. A palavra é vai. Vai. Vai sem medo. Claro, né? Não estou falando para dar uma de louca, não é isso. Não. Vai. Comprometimento profissional, preparo, passando pelos processos, mas vai. Vai. E sem medo. Sem medo. Sem medo por ser mulher, sem medo por ser profissional, sem medo de estar começando, né? Vai passando os processos, buscando ajuda nas entidades, como você fez no passado. Sim. Hoje você está doando um pouco do que você recebeu lá atrás, né? Você foi ajudada, foi apoiada, você foi buscar informação nas entidades e hoje você fornece, olha que lindo, hoje você fornece essa informação que um dia você recebeu, hoje você fornece para outros. Um pouco da experiência ao longo dos anos. Né? E se todo mundo fizer um pouquinho, né, através das entidades, o mundo vai ficar melhor, né? Para todos, muito bonito. Isso vai passando. Eu vi, assim, você uma pessoa muito estável, muito firme, e que trouxe lá da sua avó essa coisa. Você pegou lá da sua avó, agora está passando para outras mulheres, para outras pessoas, então você vai... Você vai doando aquilo que você vai recebendo, né? Você vai passando. A gente tem que se ancorar, né? Ajudar. E ser ajudada quando precisa. Eu acho que esse é o nosso papel. Saber receber também. Receber, doar, ajudar, amparar.
aquilo que for possível, né? Eu já passei por muitas questões, né? Muitas questões, enfim, as mais variadas, inclusive com próprias mulheres também. Mas o tempo é o senhor de tudo, né? Com o tempo, você esquece, você melhora, você passa por cima, você faz diferente para não fazer igual Sim. aquilo que você recebeu. Então é isso, vai sem medo, vai com luta. Uma pessoa que te inspira, tirando sua avó, não vale. Aí não vale. Minha avó é uma coisa que para mim é muito Ímpar. importante, ímpar. Eu me inspiro muito nas mulheres que fazem, que vão atrás, que lutam, que fazem uma diferença. Eu acho que esse tem sido o meu ideal, né? Te A inspira. busca, né? E que me inspira. É seguir em frente e com toda a dificuldade, né? Que a gente vê. E hoje eu sou avó. Ah, não Então me eu diga. sou avó de um molequinho de Agora, 11 meses. 11 É. meses? Então Oh, eu como ele ando, chama? Lucas. Um beijo pro Lucas, gente. Um Um beijo beijo. pro Lucas. E aí, com essa questão de ser avó, as crianças têm me chamado muita atenção, sabe? Tenho tido um olhar especial para Para as as crianças. crianças. Talvez porque eu tenha um pequenininho agora, né? Sim, ser avó é ser mãe Então, 2 vezes, né? então, sei lá. Agora começou aí no ritmo criança de novo? Acho que sim, viu? Acho que Acho que vai sim. mais apaixonada do que mãe ainda, viu? Com certeza. Porque eu acho que tem aquela experiência, né? Não, e não só isso, você não tem obrigação, né? É Ah, só isso é prazer, ótimo. né? É puro Eu brinco que prazer. eu vou encher meu neto de sorvete, aí começou a Vai. dar uma dor de garganta, eu devolvo. Olha, eu Exato. não sei o que aconteceu com o menino, quebrou, leva no É médico. mesmo, é por aí, é por aí, é por aí. É sobre isso, né? Bom, Rita, estamos aqui terminando a nossa entrevista, mas eu quero terminar te dando um mimo. Ai, meu Deus. Esse meu livro Que, aqui, que eu fiz que eu vou uma ler dedicatória com hoje. muito carinho para você. Obrigada. Espero que possa acrescentar, Ai, se é com que dá para certeza. acrescentar para uma mulher tão Claro que maravilhosa estar sim, com aqui. certeza. Livro de Obrigada. superação. Obrigada, Cíntia. Nossa, você não imagina, eu estava de olho nele. Ah, tava de olho nele. Tá aí para você com uma Obrigada, viu? dedicatória. Espero que possa inspirá-la, Com né? certeza. Eu Cada vou... capítulo tem aí um QR Code das músicas que me inspiraram, etc. Quem sou eu para te inspirar, Imagina, né? Mas cada uma de nós tem o dom da inspiração, cada uma no seu jeito. Enfim. é Nossa, eu vou aí. ler com muito carinho, vou Ah, começar você hoje. viu o carinho também que o Ricardo, o Bruno fez o livro? A cor para leitura, o tamanho das letras, em cima aquela decoração. Sim, Assim, quando eu fui folhando, ficando pronta, eu falei, olha gente, só. isso é amor, né? É também uma doação de amor aí. Sem Só dúvida. não, seu livro é ótimo. Não, ótimo é quem lançou o livro. Porque olha o amor, o carinho que você Mas vê. ele lançou porque ele acreditou, porque ele viu que era bom. Senão Exatamente. não teria feito. E você vê, ele foi, mas deixou um legado, né? Para Sim. mim. E você sabe que dos 10 mil livros, a metade nós colocamos para doação para as pessoas. Que bárbaro. Alguns nós presenteamos com você, né? Obrigada. Mas porque algumas pessoas precisam, como a sua história, por isso que nós temos hoje o podcast Inspiração. A minha inspiração é o Bruno Covas, Sim. sabe? Sim. É uma pessoa que, tipo, nossa, até o último, ele não precisava. Isso que me inspira, né? Sem dúvida. Ele não precisava, ele poderia ter até um tempo maior de vida, porque o desgaste de uma campanha é bem severo para pessoas, qualquer pessoa, a pessoa que está passando por um momento igual ao dele, é muito mais difícil, né? E ele preferiu se dispor o corpo, a pessoa dele para a sociedade, do que se resguardar para ele mesmo. Então, é uma pessoa que me inspira. Sem dúvida. Merece. E você também, por isso que eu convidei. Porque eu falei, nossa, eu vejo, ouço falar também. Eu falo assim, nossa, o pessoal fala muito nas entidades, né? Fala, Rita é. Eu falei, vamos conhecer um pouco mais da Rita, né? Dela como entidade, como empresária, etc. E é sobre isso.
Pessoal, estamos aqui. Obrigada pelo tempo disposto, pela honra de estar no nosso podcast. Sucesso mais e mais, que Deus lhe conceda cada dia aí muita saúde, muito sucesso, porque sucesso já tem, mais bênçãos ainda em dobro, né? Em todos os períodos e os anos aí que o Senhor lhe der, tá? Quiser, muito obrigada. Eu que agradeço. Super mega parabéns. Obrigada. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo.